Olá, meu amado, minha amada, graça e paz. Amém. Bom dia, vida. Chegando com uma mensagem de fé, de amor e de esperança do coração de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração. Amém? Nós estamos falando sobre o que a adoração produz. Antes, eu quero dar um recadinho para você muito especial. Você que é seguidor aqui do canal do Bom Dia Vida, que ouve nossas mensagens todos os dias pela manhã, eu quero indicar para você o canal do Reino em Pauta. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O canal Reino em Pauta é o canal do meu pastor e amigo pessoal, Amarildo Leite, Milke Pereira, chamado carinhosamente, nosso pastor lá da nossa sede em Sorocaba. Está sempre trazendo a mensagem diária, a mensagem do reino, para a sua, para a minha, para a nossa vida. Então, vai lá, curte lá, entra, se inscreva, ajude-nos. Amém? Os links que nós colocarmos aqui são sempre pessoas que estão começando, que nós conhecemos ainda, conversamos, convivemos com eles. Nós não vamos indicar para vocês nenhum canal, por melhor que seja bonito, se nós não conhecemos a pessoa pessoalmente. Amém? Então, vou deixar na descrição, vai lá, curte, ó, mensagens abençoadoras. Amém? O que a adoração produz? Eu falei ontem que a adoração abre todas as portas. Nós usamos a passagem de Atos 16, Pedro e Silas na prisão, ali depois de fazerem a obra do Senhor, aquilo tudo que passaram, houve algo tremendo e maravilhoso que aconteceu ali porque dois homens resolveram não calar, não fechar a sua adoração. Não foi diferente com Jó. A história de Jó, imagina ele na sala dele recebendo as notícias uma atrás da outra. Jó está sentado lá, a mulher talvez não estivesse, e aí vem a primeira mensagem, diz: os sabeus levaram os seus bois e os seus jumentos. Depois, logo em seguida, sai um servo, entra outro e fala: Jó, meu senhor, o fogo caiu do céu e queimou as ovelhas. Quando esse está saindo, vai entrando o terceiro e fala: os caldeus roubaram os camelos. Quando está saindo, vem o outro com a notícia pior de todas, porque perder bois, perder jumentos, perder ovelhas, perder camelos, tudo bem. Mas entra o quarto mensageiro e fala: meu senhor, infelizmente não trago uma notícia muito boa. Veio um furacão, caiu sobre a casa onde seus filhos estavam e todos eles foram mortos. Jó ficou pobre, Jó ficou sem filhos na mesma hora. Mas Jó capítulo 1, versículo 20 e 22, a Bíblia diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Se levantar significa não se abater. Eu sei que é difícil receber essas mensagens que Jó recebeu e não se abater em nenhuma delas. É complicado. Só quem passa e sente a dor sabe o quanto dói. Quem nunca calçou um sapato apertado nunca vai saber o que é estar com os dedos presos no sapato e não poder esticá-lo. Então não vai saber o quanto dói. Quem nunca quebrou um braço, uma perna, não sabe a dor que é. Quem nunca teve uma dor de dente, uma dor de ouvido, não sabe a dor que é. Então é difícil falar e mensurar. Então o Jó está aqui, se levantou, se colocou de pé, não se abateu, ele chorou, ele se entristeceu, ele se humilhou, ele rasgou as suas vestes, mas ele adorou, aleluia. Ele não tentou buscar explicação, por que Deus, por que eu sou fiel, reto, íntegro, me desvio do mal, e o Senhor permite que essa catástrofe venha na minha casa, na minha vida, quando eu estou pobre, sem filhos, o que vai ser de mim? Não. Ele adorou a Deus, apenas adorou. Está doendo, meu amado? Tá? Sim, está doendo, minha amada. Adore, 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 adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. O que a adoração produz? Vamos lá, quarta parte. A adoração produz vida vitoriosa. É muito fácil falar de vida vitoriosa
É muito fácil abrir a boca e declarar os versículos que fala: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. É fácil demais, meu querido, isso. Difícil é viver. Porque a vida do cristão não é feita só de vitórias sobre vitórias. Eu costumo dizer aqui na COF Niterói que haverá derrotas na sua vida, que vai valer mais do que vitórias. E digo mais, você aprende mais com as derrotas do que com as vitórias. Pode perguntar a qualquer atleta que ganhou medalha olímpica quando ele mais aprendeu nas derrotas que ele teve. Quando ele recebeu a medalha que ele ganhou, subiu o pódio, foi um momento bonito, bom, gostoso. Mas toda a trajetória até chegar ali teve choro, teve dor, teve lamento, teve entrega, teve sacrifício. Teve muito. Olha o que diz Atos 13:22, parte A. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você precisa entender aqui que quando Deus fala homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, não significa homem perfeito. Porque Davi não era perfeito e a Bíblia nos relata isso, as imperfeições de Davi, o homem escolhido por Deus. Isso é bom para nós aprendermos, porque a Bíblia não esconde nada. Davi estava atrás das malhadas. O que significa? Ovelhas rejeitadas. Está acontecendo um banquete na casa dele, o pai não o chamou. O profeta foi lá para ungir o rei. Era uma festa especial. Você deixa os seus filhos fora de festas especiais? Não. Mas Jessé não colocou Davi, porque Davi não tinha aparência, Davi não tinha formosura, Davi não tinha pinta de rei, então não podia ser Davi o escolhido, nunca poderia ser Davi. Na visão deles, na visão humana. Na visão humana não pode ser você. Na visão humana não pode ser eu, porque nós não temos aparência, que eu não tenho aparência. Eu não tenho um belo terno, uma bela gravata, uma bela voz, com uma bela oratória para falar e colocar palavras bonitas e pesadas. Então eu não levo jeito. Eu conheci uma pessoa quando eu estava em Rio das Ostras. Ela só falou isso para mim depois. Depois que eu ganhei o coração dela. E naquela época não tinha nem um ensino médio total, faltava um ano. E no final ela falou assim para mim. Eu ficava imaginando como é que pode um homem que não tem, um pastor não tem nem um ensino médio completo, e está aqui, não é nem formado, não tem uma graduação. Como que pode isso? Mas no final ele caiu em si, entendeu que é Deus. Hoje, graças a Deus, nós estudamos, graças a Deus nós percorremos uma caminhada, o trabalho que eu trabalho abriu portas para isso. Então hoje nós temos graduação, hoje nós temos pós-graduação, e tudo isso para a glória do Senhor. Mas eu continuo sendo o mesmo Luiz, o mesmo homem. Isso não mudou, os títulos, os diplomas não mudaram. Davi estava lá, afastado. Mas o profeta fala: nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Davi, quando estava com as ovelhas, ele adorava o Senhor. Davi tinha uma vida de adoração a Deus, de intimidade com o Senhor, de entrega, de secreto com Deus, porque quando falamos de adoração que ela produz, não estou falando daquela adoração do culto, onde todo mundo canta junto, aquilo é bom, aquilo é congregacional, mas eu estou falando de uma intimidade, de um secreto com Deus. Eu costumo ministrar numa mensagem, temos dois altares do cristão, o altar exposto, o altar oculto. E nessa mensagem eu digo para você, meu querido, que você só vai ter altar exposto se você tiver altar oculto. Se você não tiver o altar oculto, um secreto com Deus, o seu altar exposto, ele cai rapidamente. Ele revela quem você é realmente. Lembra de Josafá? Josafá, ele faz tudo que ele tinha que fazer. Ele restaura o reino, ele traz o povo a adorar a Deus outra vez, ele faz uma reforma judicial, espiritual tremenda. E o povo começa a adorar a Deus, o povo começa a contribuir, o povo começa realmente a ser povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que depois dessas coisas veio sobre ele um grande exército, 5 vezes maior que o dele. E não tinha como ele vencer, então ele vai para Deus, ele vai orar ao Senhor, ele vai clamar a Deus.
E Deus levanta o profeta que abre a sua boca e fala: Rei Josafá, assim diz o Senhor, nessa peleja não tereis que pelejar, porque a peleja não é vossa, é do Senhor. Tomai posição. Estais vestidos. Amanhã descereis a ladeira de Giz. E Josafá, então, ele vai para a batalha. Segunda Crônicas vai nos falar isso, Segunda Crônicas capítulo 20. E como que ele vai para a batalha? Louvando e adorando ao Senhor. É um rei que coloca na frente do exército levitas vestidos com as suas túnicas sacerdotais. Adorando a Deus, eles cantavam um hino, dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas eles estavam indo para onde? Para a guerra. Estavam indo para onde? Para a luta. Não sabiam o que Deus ia fazer na frente. Deus só tinha dito que a peleja não era deles, mas que eles precisavam tomar uma posição e ir até o local. O meu problema é que a gente se acomoda quando Deus fala: a luta não é sua. Então a gente vai para uma cadeira, a gente vai para um lugar de conforto, a gente vai para um lugar sossegado e não quer tomar a posição que Deus quer que a gente tome. Não queremos nos levantar, não queremos nos ungir, não queremos nos preparar, não queremos caminhar, não queremos andar, não queremos fazer nada. Queremos que Deus faça tudo. Impossível. Josafá prepara o exército, prepara o povo, mas na frente do exército bota um grupo de louvor, cantando: só o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a congregação é no coro: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Segunda Crônicas 20, 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, eles quem? O povo de Josafá, o povo de Deus. Eles estão indo para a batalha, mas eles começam a cantar e dar louvores ao Senhor. Cantar e dar louvores, se fosse a mesma coisa, estaria redundante na frase, no versículo. Então são coisas diferentes. Cantar tem gente que só canta, mas não dá louvor a Deus. Cantar é uma coisa, dar louvor a outra. Nós louvamos a Deus pela sua grandeza, nós louvamos a Deus pela sua bondade. Cantar, nós cantamos músicas e canções, mas louvamos a Deus pelos seus atributos santos e poderosos, que só Ele tem. Nós louvamos a Deus por toda a sua grandeza, pelo amor, pela mansidão, oh, aleluia, por tudo que Ele é. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aleluia, glória a Deus. Entenda isso, meu querido, aprenda uma coisa: eles caminhavam para a morte. O exército era 3 vezes maior que eles. Se não tivesse uma interferência de Deus, era derrota. Se não tivesse uma interferência de Deus, era morte. Só tinha uma palavra, ele só tinha uma palavra de um profeta: nessa peleja não tereis que pelejar. Você vai encontrar versículo 15 e 17, de 2 Crônicas 20. Só. Porque a peleja não é tua, é minha. Eles se posicionaram conforme a palavra mandou. Eles observaram as ordens do Senhor. Versículo 16 diz: descereis contra eles. Era preciso descer, humilhar-se e ir de encontro ao inimigo. Embora a peleja é de Deus e fosse de Deus, eles precisavam ir. Verso 16, parte B: encontrá-lo-eis no fim do vale. Precisavam passar por um vale. Nossa caminhada de vitória em adoração nos leva muitas vezes a percorrer vale, só que ninguém quer percorrer vale, ninguém quer andar por esse caminho. Tem deserto, só que eles não iam entrar, eles iam parar de frente do deserto, e eles veriam a mão de Deus.
O que eles fizeram? 2 Crônicas 20:18, parte C. Todos se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Oh, aleluia! A adoração produz vitória. O povo de Deus tem deixado de receber vitória porque só tem cantado a Deus, mas não tem adorado ao Senhor. O que produz vitória não é cantar, é adorar ao Senhor. Eles desceram adorando, eles passaram no vale adorando, aleluia! Eles pararam diante do deserto adorando. O louvor e a adoração moveu a mão de Deus. Adorar é o segredo, adorar é o segredo, adorar é o segredo. O que a adoração produz? Como tem estado a sua vida de oração, como tem estado a nossa vida de oração, meu querido, minha querida, preste atenção, adore a Deus. E eu quero orar com você. Eu nem sei quantos minutos tem, de repente até passou de 12, 13. Bendito Deus e Pai, eu louvo o teu nome, eu glorifico o Senhor, porque és Deus poderoso na batalha. É aquele que se move através da adoração. O Senhor está entronizado entre os louvores do seu povo. Ensina-nos, Espírito Santo, a adorar ao Pai em Espírito e em verdade, a estar firmado com Ele verdadeiramente, de forma gloriosa, poderosa e tremenda. Assim, ó Deus, as portas se abrem, a vitória vem, aleluia, o milagre acontece. Crescemos na fé, na comunhão, na intimidade com o Senhor, numa vida de adoração sincera e genuína. Então, conduz a sua igreja a isso, em nome de Jesus, amém. Amém, amado. Olha, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.